Olá, boa noite. Então, como postei lá no Classroom, vamos retomar as nossas aulas de processo penal 1. E eu gostaria então de fazer uma retomada em relação aos princípios, que foi o que nós paramos, né, desde o meu afastamento. Então, começamos a relembrar que o primeiro princípio que nós estudamos, conforme está naquele roteiro que eu disponibilizei para vocês, é o princípio da inocência. O princípio da inocência, ele diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Explicamos, então, que o marco para se saber se uma pessoa é inocente ou culpada é o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Isso significa concretamente que quem é preso em flagrante, quem é denunciado, quem é condenado, quem confessa, são todos inocentes. Porque só depois que houver a sentença condenatória, houver o trânsito em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, é que a pessoa se torna culpada e aí tem que cumprir pena. Falamos que a consequência da adoção desse princípio no processo penal brasileiro, em relação ao instituto da prisão cautelar, é que a regra é que inocente tem que ficar solto. Então, a prisão de um inocente, ela vai ser sempre excepcional e tem que ser fundamentada. Essa prisão excepcional vai ser uma chamada prisão cautelar, que tem que ter aqueles requisitos das medidas cautelares, que é o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. A gente detalhou isso, né? Então, falei, por exemplo, que quem é preso em flagrante, o fumus normalmente é bastante evidente, mas nem todo mundo que é preso em flagrante fica preso. Por quê? Porque precisa do perigo. Os exemplos de perigos que nós falamos é reiteração da conduta criminosa, no caso, por exemplo, um serial killer, risco de fuga, prejudicar a colheita da prova. Então, qual é a repercussão do princípio da inocência na prova, na prisão? É que a pessoa só vai ficar presa se tiver motivo para restringir a liberdade dela, e esse motivo tem que estar devidamente fundamentado. A outra consequência que nós falamos do princípio da inocência é em relação à prova criminal. Prova criminal, ninguém tem que provar uma coisa que a Constituição assegura. Eu não tenho que provar minha inocência. Concretamente, isso significa que o onus probandi, ele é da acusação. E que a defesa pode até alegar algumas coisas e não provar, mas isso não vai desincumbir a acusação. O Ministério Público acusou alguém da prática de um crime, ele vai ter que provar autoria e materialidade para poder retirar o status de inocência desse indivíduo. Também comentamos que, por consequência do princípio da inocência, temos o privilégio contra a autoincriminação, né? E aí falamos várias coisas a esse respeito do privilégio contra a autoincriminação, o nemo tenetur si detegere. Então, falamos que não pode a condução coercitiva do réu, né? Por quê? Porque se ele tem o direito ao silêncio, ele não é obrigado a ir, exceto, vai ser possível a condução coercitiva, de acordo com a posição do STF, se o ato do interrogatório for para outras práticas além do interrogatório, então, por exemplo, para ser submetido a reconhecimento. E falamos também de várias situações específicas, como aquela questão de evadir-se do local de acidente de trânsito, que o STF entendeu que a pessoa responde pelo crime de evasão. E também falamos aquela questão da pessoa que dá nome falso para não ser preso, né? Havia uma discussão se isso estaria, essa conduta de falar o nome, dar uma falsa identidade para não ser preso, se estaria ou não acobertada pelo privilégio contra a autoincriminação, e aí também tanto o STJ quanto o STF entendem que não. Nesse sentido, tem a súmula 522 do STJ. Bom, então, já tínhamos visto o princípio da inocência. Agora vamos relembrar um pouquinho do favor-rei. Favor-rei são benesses para proteger a parte mais fraca da relação processual penal, que é o réu. Essas benesses são recursos que só a defesa pode manejar, interpretação havendo dúvida, uma interpretação mais benéfica para o réu. O indúbio pro réu seria também a mais significativa consequência em relação a esse princípio. Princípio do contraditório e ampla defesa. A gente falou que o contraditório significa que para cada prova produzida admite-se a contraprova, e que a ampla defesa significa que mais do que ter um direito de defesa, ter um defensor nomeado,
esse defensor ele tem que apresentar argumentos jurídicos favoráveis ao réu, né? E aí falamos que não tem processo penal sem defesa técnica, que é aquela que é feita pelo profissional habilitado, e lemos a importante súmula 523 do STF, que diz que a falta de defesa gera nulidade absoluta, por isso que eu falei que não tem processo penal sem defesa, porque se for sem defensor é nulidade absoluta, mas, segundo a parte da súmula, a defesa deficiente só anulará se houver prejuízo. E aí a gente conversou que sempre que o réu for condenado tem prejuízo, né? E aí esse prejuízo vai fazer com que seja reconhecida a nulidade. Só não vai ter prejuízo se ele for absolvido. E aí agora vamos passar para o princípio da iniciativa das partes, que é o... Estou lendo o roteiro aqui do lado, tá? O ne procedai e o dex ex officio. Significa que o juiz ele não pode proceder de ofício. O juiz ele tem que ser provocado, né? Então, o sistema é acusatório. Para que haja uma ação penal, a acusação vai ter que ser feita formalmente através da denúncia ou queixa. Bom, iniciativa das partes, o juiz não procede de ofício. Significa que o juiz ele vai estar vinculado à manifestação da acusação. A consequência desse princípio, tem duas consequências muito importantes, que alguns autores, inclusive, vão tratar como se fossem princípios autônomos. Eu botei para vocês aí no roteiro. Primeira consequência é a chamado princípio da correlação entre pedido e sentença. Então, olha só, correlação entre pedido e sentença, o juiz vai estar vinculado na sentença, né? Na sentença ele está vinculado ao que foi feito no pedido. Então, é muito simples, ele não pode decidir extra petita. Ok. Agora, vamos fazer uma reflexão a esse respeito. Primeiro, onde está o pedido? Onde está o pedido? Ora, muito simples. O pedido vai estar na inicial, na denúncia ou queixa. Ok. Aí agora vamos lá. Qual parte da inicial corresponde ao pedido que vincula o juiz? Tá? Então, o artigo 46 do CPP. Deixa eu abrir aqui um minutinho. Vocês me desculpem, mas eu estou ainda aprendendo a mexer no vídeo, tá? E aí eu tinha dito que era o artigo 46, mas não é o 41. Então, vou ler aqui. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Então, estávamos falando do princípio da iniciativa das partes e consequência é a correlação entre pedido e sentença. Aí eu perguntei para vocês, correlação entre pedido e sentença. A sentença está vinculada ao que foi pedido. Ok. Onde está o pedido? Na inicial, denúncia ou queixa. Tranquilo. Aí agora vamos desdobrar. Dentro da inicial, qual é a parte que corresponde ao pedido? O artigo 41 fala que tem a exposição do fato criminoso, qualificação do réu, né? Quem é o réu, descrição do fato criminoso e aquele fecho, que é o pedido lá, entre aspas, né? De condenação ao tipo penal tal, que é o tipo penal. Qual dessas partes seria o que vincula o juiz? Veja bem, a última parte, que é a do que eu falei que era o fecho, que a gente chama de pedido, que é a condenação pelo tipo penal tal, pode nos induzir a acreditar que é esse pedido que vincula o juiz na sentença, mas não é. O que vincula o juiz é a descrição fática. É por isso que a gente ouve falar assim, ó, o réu se defende dos fatos e não do tipo penal. Então, por que isso é muito importante? Porque o juiz, o Ministério Público, por exemplo, ofereceu denúncia por roubo. O juiz não é obrigado a condenar a pessoa por roubo. O juiz não pode desclassificar e condenar por furto? Pode. Por quê? Porque ele não está vinculado ao tipo penal que o Ministério Público etiquetou ali na denúncia. Ele pode, analisando os fatos, dar uma classificação jurídica diferente. Então, é por isso que o juiz vai estar vinculado à descrição fática. Isso é interessante porque, então, olha só, a característica principal que o Ministério Público tem que ter é ser um bom
narrador de fatos, porque são os fatos que vão vincular o juiz, tá? Então, esse princípio é muito importante. E tem aplicação em várias coisas, tá? Então, veja o seguinte. Ih, não ficou bom, peraí. Não ficou bom. Não ficou bom, né? Porque eu me enrolei na hora de explicar de dar o exemplo. Mas agora nós vamos dar o exemplo para ficar fácil para vocês. Então, é o seguinte. Imagina que o Ministério Público ofereceu denúncia no dia tal, às tantas horas, contra o fulano, contra o aluno, porque ele, no dia tal, às tantas horas, subtraiu o anel da professora Fernanda. Portanto, requer a condenação pelo crime de roubo. Então, imagina que a denúncia foi essa. Bom, aí a denúncia foi recebida, a ação penal foi iniciada e no dia lá da oitiva das testemunhas, eu, professora Fernanda, vítima, fui lá dar meu depoimento e eu digo, sim, realmente, no dia tal, eu estava com o anel, eu deixei o anel na mesa e aí depois eu vi que tinha sido subtraído e foi o aluno que subtraiu o anel. E aí, quando chega no momento da sentença, o juiz vê o conteúdo probatório e aí ele verifica o seguinte, que teve subtração do anel, mas que não teve a violência. E aí o MP pediu a condenação por roubo e o juiz vai poder condenar por furto? É claro que vai, porque o juiz está vinculado à descrição. No dia tal, às tantas horas, subtraiu o anel da professora Fernanda e não está vinculado ao, portanto, requer a condenação por roubo. Então, é isso que significa o princípio. Agora, esse princípio tem a consequência que são dois institutos, que é a emendatio libelli e o mutatio libelli, que estão previstos, ó, tá aí no roteiro de vocês, artigos 383 e 384. Então, qual que vai ser a diferença do 383 para o 384, né? Vamos dar uma lida lá no CPP. 383 e 384. Estou procurando aqui para abrir porque eu não tenho vocês para ler para mim, né? Mas vocês estão abrindo aí também e vão ler junto comigo, porque esses dois institutos são muito importantes. Então, o 383, ele vai falar o seguinte. Já estão lendo aí, né? Que eu sou enrolada. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contido na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que em consequência tenha de aplicar pena mais grave. Tá? Então, olha, o juiz pegou o fato descrito na denúncia e deu uma classificação diferente. O que é esse aí? É o emendatio libelli, é o 383. Veja bem, como não tem novidade nenhuma, porque o fato já estava descrito na denúncia, o juiz não vai ter que dar vista para a parte se manifestar, porque ela já se manifestou, ela já tinha se defendido daqueles fatos. Diferente da situação do mutatio libelli, que é o 384, olha aí. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos, de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá ditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo aditamento quando feito oralmente. Então, já no mutatio libelli, olha só, surgiu um fato, uma circunstância que não estava descrita na denúncia. Olha só, surgiu uma coisa nova. O juiz não vai poder condenar com base essa coisa nova, porque a parte não teve, né, a defesa não teve oportunidade de se manifestar. Então, seria o seguinte, aquele mesmo exemplo. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o aluno porque no dia tal, às tantas horas, subtraiu o anel da professora Fernanda. Aí, iniciou a ação penal. Durante a colheita da prova, eu, vítima, chego lá e digo o seguinte, não, eu realmente estava na sala, tinha esse aluno, eu devolvi as provas na sala, aí o aluno ficou com raiva porque foi mal na prova, avançou em cima de mim e na confusão dele me batendo, por exemplo, eu perdi o anel, tá? Então, veja bem, quando eu digo isso, fica claro que não teve subtração de anel. O que teve foi lesão corporal, né? Ou eventualmente até tentativa de homicídio, dependendo da situação. Então, o juiz, ele não vai poder, na sentença, virar e falar o seguinte, né? Condenar o réu por lesão corporal, se isso não estiver descrito na inicial.
ele não vai poder falar que teve tentativa de homicídio se isso não tiver descrito na inicial. Então, o que vai acontecer? Quando surge um fato novo que não está descrito na inicial, como o juiz está vinculado na inicial, o que tem que acontecer? Um aditamento da denúncia. E aí, olha só, se o Ministério Público aditou para acrescentar a lesão corporal contra a professora Fernanda, o que tem que acontecer em seguida? Tem que dar vista à outra parte. Lembra o princípio do contraditório e da ampla defesa. Então, a parte, a acusação, aditou, acrescentou a acusação, o juiz, então, vai ter que dar vista à outra parte para se manifestar, tá? Para apresentar a defesa, agora em relação a esse fato novo. E só depois que isso acontecer, é que na sentença o juiz, então, vai poder condenar pela lesão corporal e, dependendo da situação, absolver em relação à subtração do anel. Tranquilo? Alguma dúvida? Já vamos combinar também que quem ficar com dúvida depois dos vídeos pode postar essas dúvidas no Classroom mesmo. Eu sei que alguns não gostam, então vão me mandar por e-mail, vou disponibilizar o e-mail, vou disponibilizar o cronograma. E aí vocês podem também mandar dúvidas individuais separadas por e-mail ou pelo espaço aluno, tá? Continuando agora no roteiro, a outra consequência da iniciativa das partes é o no reformatio impeius, tá? No reformatio impeius. Não pode reformar para prejudicar. Veja bem, não pode reformar para prejudicar. Não pode modificar uma decisão para prejudicar o réu. Isso parece certo para você? Será que não está faltando alguma coisa? Pensa bem. Porque nunca não pode modificar nenhuma decisão para prejudicar o réu? Olha, isso não tem sentido. O que eu estou querendo te dizer? Estou dizendo que a gente costuma gravar aquela expressão, né? Mas a gente não pode esquecer do complemento que faz com que essa afirmativa fique correta. Não pode reformar para prejudicar o réu, ó, em recurso exclusivo da defesa. Tá? Então, essa segunda parte é muito importante, ela que justifica essa afirmação. Então, vamos lá, de novo, o mesmo exemplo. MP ofereceu denúncia contra o aluno porque no dia tal, às tantas horas, subtraiu o anel da professora Fernanda. Portanto, requer condenação por roubo. Durante a ação penal, né, foi produzida a prova. Na sentença, o juiz condena, mas condena por furto. Veja bem, MP pediu roubo, o Ministério Público pediu roubo, o juiz condenou por furto. Quando uma parte pede uma coisa e não ganha, ela tem sucumbência, ela pode recorrer. E aí vamos lá, proferida a sentença, o juiz vai dar vista para a acusação e depois para a defesa. Deu vista para a acusação, como eu estou isolada, eu posso coçar o olho, não tem problema, né? Tá. Quando o juiz dá vista para a acusação, vamos supor que o Ministério Público fala que é absurdo, eu queria que a condenação por roubo veio por furto, recorro. Gente, se o Ministério Público recorrer, o tribunal vai poder modificar a decisão do juiz para condenar por roubo? Claro, né? Claro, porque o Ministério Público teve a iniciativa do recurso, pediu para prejudicar a situação do réu e, portanto, o tribunal pode prejudicar a situação do réu. Isso é uma coisa. Agora vamos lá. O juiz condenou por furto, deu vista para o Ministério Público. Aí o Ministério Público vem e fala o seguinte: não, concordo com o juiz. Realmente, não era roubo coisa nenhuma, era furto, sem recurso. Se o Ministério Público não recorre, vai poder, se a defesa recorrer, subir esse recurso para o tribunal falar nada disso é roubo? Não, porque o tribunal também está limitado ao que foi pedido pela acusação. E a acusação não pediu em recurso para prejudicar a situação do réu, para modificar para roubo. Entendeu? Então, vamos lá. Se o Ministério Público não recorreu do furto, depois que deu vista para a acusação, tem que fazer o quê? Tem que dar vista da sentença para a defesa. Aí a defesa fica sabendo que já melhorou a situação do réu, porque de roubo foi condenado por furto, e fica sabendo também que o Ministério Público, por exemplo, não recorreu. O que a defesa faz? Recorre. E a defesa recorrendo, ó, recurso exclusivo da defesa subindo para o tribunal, o que o tribunal vai poder fazer? Manter a condenação por furto ou melhorar a situação do réu, por exemplo, absolvendo, tá? Então, é isso que significa o não reformatio impeius. Não pode o tribunal, de ofício, sem acusação, pedir
prejudicar a situação do réu. Tranquilo? Ok. Então, vamos seguir agora o nosso roteiro. E o próximo princípio é o princípio da publicidade, que está previsto na Constituição, artigo 5º, inciso 60, tá? Olha só, em regra, o processo penal, ele é público, tá? O que concretamente significa? Significa que, por exemplo, se tiver audiência criminal, eu posso chegar lá na sala da audiência, entrar, sentar e assistir a audiência toda? Posso. Quando tem julgamento do júri, posso ir lá assistir o júri? Posso também. A regra é que os atos processuais serão públicos e todos poderão acompanhar, tá? Por quê? Porque a justiça criminal, ela interessa a toda a sociedade, né? A sociedade, ela preza pela proteção dos bens jurídicos. Então, ela quer saber o que aconteceu. Quem foi que matou, quem não matou, por que matou, qual é a pena, né? Então, é natural a publicidade no processo penal. Agora, é óbvio que essa regra ela poderá ser restringida. E ela vai ser restringida quando houver, né, o interesse da sociedade. Quando houver algum bem jurídico sensível que tem que ser protegido e que vai prevalecer em relação à publicidade. Então, tem as possibilidades já previstas em lei, como, por exemplo, o Código Penal, ele estabelece que os crimes de natureza sexual, eles vão correr em segredo de justiça, então, naturalmente, não vai ter publicidade nesse tipo de crime, porque a própria lei determina isso. Mas, em outras situações específicas, o juiz poderá determinar o sigilo ou a restrição da publicidade do ato. Então, os casos mais comuns que acontece isso é quando tem alguma vítima que está sendo ameaçada, seja pelo próprio réu, seja pela família do réu, né? E aí pede para, por exemplo, dar o depoimento em segredo. Como é uma exceção à regra, o juiz vai consignar na ata essa excepcionalidade, vai restringir a publicidade do ato e depois vai tornar os demais atos públicos de novo, tá? Então, é um princípio muito importante e que é legal também, porque se você tiver, por exemplo, no fórum, quando retomar as atividades do fórum, você quiser ir lá assistir a audiência, você pode entrar. Ah, mas a porta estava fechada por causa do ar-condicionado. A regra é você poder entrar, sentar e assistir tudo. Se durante uma audiência o juiz pedir para você sair, você já vai saber que ou é porque a audiência vai ser de um crime de natureza sexual, ou porque vai ser uma excepcionalidade dessa que eu falei e que isso vai ficar consignado em ata. Tranquilo? Bom, e os artigos estão todos no roteiro, não vou ficar lendo aqui, tá bom? O outro princípio que eu gostaria de falar é o princípio do juiz natural, que está no artigo 5º, inciso 37 e no artigo 53 da Constituição. Olha, esse princípio do juiz natural, a gente vai aprofundá-lo bastante no assunto de competência, tá? Então, eu vou falar de uma forma breve, sem prejuízo de mais para frente a gente tratar detalhadamente do juiz natural. Então, o que é o princípio do juiz natural? Significa que as regras de competência já estão pré-estabelecidas e serão observadas no caso concreto, tá? Então, olha só, quando acontece um crime, eu já tenho condições de saber quem é o juiz natural, quem é que vai processar e julgar aquele caso. Por quê? Porque as regras já estão postas e devem ser aplicadas. Então, aquele exemplo que eu já falei para vocês em sala, né? Caim matou Abel em frente à faculdade. Pois bem, no dia que o Caim matou Abel em frente à faculdade, ele já sabia quem era o juiz natural dele. Quais são os critérios para se estabelecer o juiz natural? São 3, tá? São 3. Natureza, prerrogativa, persona e lugar. Nesse exemplo do Caim matou Abel em frente à faculdade, olha só, eu vou considerar a natureza do crime. Se ele matou dolosamente, crime doloso contra a vida, a competência é do tribunal do júri. Persona, eu não falei que ele tem nenhuma prerrogativa, então eu vou ignorar esse critério. E o lugar. Se matou em frente à faculdade está na Asa Norte, circunscrição de Brasília. Então, olha só, Caim matou Abel em frente à faculdade, matou dolosamente, ele já sabe que ele vai ser julgado pelo Tribunal do Júri de Brasília. Ah, mas eu não quero, o juiz de lá é malvadão, mão pesada, eu não gosto. Problema seu. Então, não cometa crime doloso contra a vida na Asa Norte, porque você já sabe que a competência é do Tribunal do Júri de Brasília, tá?
E aí uma questão que é simples, mas que é importante a gente comentar, é o seguinte: o foro especial viola o princípio do juiz natural? Claro que não, né? Primeiro, não tem prerrogativa de função? Não tem foro especial? Tem. Então, realmente não prejudica, né? Não viola. Agora, por que não viola? Qual é a explicação jurídica? É porque o foro especial já está pré-estabelecido, né? Na Constituição Federal e também na Constituição Estadual, conforme o caso. Então, não viola o juiz natural a existência do foro especial, exatamente porque é uma regra pré-estabelecida. E lembrando aqui que é muito importante também que, além do juiz ser, né, o competente, que são através, vamos descobrir quem é o competente através das regras de competência, que depois a gente vai estudar, é importante também lembrar que ele tem que ser imparcial, tá? E essa imparcialidade tem relação com não estar suspeito nem impedido, que é um outro assunto também que a gente vai tratar em sujeitos processuais. Bom, o outro princípio que eu comentei, que eu coloquei para vocês no roteiro, é o da identidade física do juiz. Esse é um princípio que está previsto no artigo 399, parágrafo 2º do CPP, e basicamente é um artigo que diz que o juiz que colher a prova deve sentenciar. Esse princípio, ele é importante porque ele, na verdade, ele veio tentar evitar uma situação que era muito comum no processo penal, que era o seguinte: às vezes um juiz iniciava, por exemplo, a oitiva de parte das testemunhas, outro juiz ouvia outras testemunhas, outro juiz interrogava o réu e às vezes um quarto juiz é que ia sentenciar. Por que isso é ruim? Né? Porque o juiz que não tem contato direto com a colheita da prova, ele tem muito mais dificuldade em sentenciar, em fazer uma sentença segura, uma sentença justa. Então, é por isso que foi alterado o CPP para estabelecer que o juiz que colher a prova sentencia. É um dispositivo super simples, e ele é simples porque, na verdade, ele foi inserido no contexto da modificação dos procedimentos do CPP, né? Em que se estabeleceu a chamada audiência una, que é uma audiência de instrução e julgamento. Então, se a audiência seria de instrução e julgamento logo em seguida, né, pode até ser em outro dia, mas na sequência, não haveria grande complexidade na adoção desse princípio. O problema é que na prática, né, não está tendo essa audiência una aí de instrução e julgamento. Muitas vezes a audiência de instrução acontece numa data e, em vez de fazer o julgamento em seguida, que seria com sustentação oral e sentença em audiência ou em 5 dias, o que está acontecendo é que os juízes eles acabam dando vista para as partes apresentarem alegações escritas e então não está essa audiência una. Mas isso não significa que o juiz também não tem que sentenciar, ele tem que sentenciar. E veja bem, professor, mas o juiz morreu. Quem morreu não sentencia. Mas ele foi transferido, ele mudou de vara, ele está de férias, etc. O que esse princípio significa? Significa que o juiz, estando naquela vara, ele não pode deixar que o substituto dele sentencie se foi ele que colheu a prova. É basicamente isso que significa e que tem que ser observado na prática, tá? O que mais aqui? Julgamento em prazo razoável, está previsto no artigo 5º, inciso 78 da Constituição. E, basicamente, ele significa que temos que a prestação jurisdicional penal, ela tem que ser feita de uma forma célere, né? Uma das maiores críticas que o processo penal tem e passa é exatamente por conta dessa morosidade que traz uma sensação de impunidade para as pessoas. Então, esse dispositivo constitucional, ele, na verdade, ele serve de orientação, né, para todo o poder judiciário, para que a prestação jurisdicional, não só penal, mas em todas as áreas, né, mas a que nos interessa aqui é a penal, ela não se dê de uma forma morosa. Então, que os juízes adequem os procedimentos, otimizem os procedimentos nas varas, para que haja uma prestação num prazo razoável, que não permita que os crimes prescrevam e que nem que tragam essa sensação de impunidade para o jurisdicionado. E o último princípio que a gente vai comentar hoje é o do devido processo legal, tá? Olha só, que está previsto no artigo 5º, inciso 54. Devido processo legal
significa que foram observados os princípios e o procedimento legal. Eu coloco o processo penal, o devido processo legal, como último princípio do processo penal, não porque ele não é o mais importante, ele é muito importante, obviamente, mas é porque ele significa que todos os outros princípios que a gente estudou foram observados, tá? Então, geralmente, quando um princípio daqueles que eu falei foi violado, a gente vai falar, por exemplo, que violou o princípio da inocência e do devido processo legal. Ah, professora, mas então não tem como o devido processo legal ser violado isoladamente? Tem, quando você não observa os procedimentos específicos. Então, vamos supor que está correndo um processo que deveria seguir o rito ordinário e o juiz aplica o rito sumário, por exemplo, ou outra coisa diferente, né? Ou não segue exatamente aquela tramitação que está prevista em lei. Isso aí vai ter, né, vai ser uma violação do devido processo legal. Então, é um princípio importante. E esse princípio, a gente observa que temos atualmente um devido processo legal tradicional e um processo penal novo que está surgindo aí, que é a adoção de outros instrumentos alternativos ao processo penal tradicional. Então, como assim, professor? Como é que era o devido processo legal, o devido processo penal tradicional? Ele tinha inquérito, depois vinha denúncia e a sentença. Esse processo penal novo que vem surgindo aí, e que na verdade já existia, que agora, com essas alterações aí do pacote anticrime, talvez isso fique de forma mais evidente, ele vai trazer alternativas ao processo penal tradicional. Então, por exemplo, já vemos que nem sempre tem inquérito, temos outros métodos de investigação, como, por exemplo, o PIC, né, que é o Procedimento Investigatório Criminal do Ministério Público, e outros. Temos um instrumento, né, um instituto, melhor dizendo, alternativo à denúncia, que é a transação penal. E mesmo depois de oferecida a denúncia, durante a ação penal, não é certeza que vai ter sentença, porque nós temos um outro instituto que é a suspensão condicional do processo. Então, temos um processo penal tradicional e temos agora um processo penal que busca a conciliação, que traz métodos alternativos para solucionar a questão penal, que é com os institutos da transação e da suspensão condicional do processo. Ok? Em relação aos princípios, é isso que eu gostaria de falar. Como eu falei, ainda estou me adequando a esse meio aqui novo, né? E a falta de interação com vocês, mas eu acho que nas próximas aulas a gente fica melhor. E aí eu vou dar outras orientações por escrito para vocês, e quem tiver qualquer dúvida, como eu falei, me mande por e-mail, ou vou postar o e-mail lá no Espaço Aluno e no Classroom, mas o e-mail é fernanda.gomes@ceub.edu.br, ou então no Classroom ou no Espaço Aluno. Obrigada.